Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que felicidade ter você aqui começando mais uma semana junto comigo. Hoje é domingo, dia 17 de maio, e nós estamos aqui juntos, reunidos para mais um encontro pessoal com Cristo, para mais uma meditação da palavra. E nesse domingo, dia 17, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em João, capítulo 17, versículo de 1 a 11. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei o termo à obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles as palavras que tu me destes, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua família, seu trabalho, seus amigos, esteja sobre sua casa, seus negócios, sua saúde, esteja sobre todos os seus projetos, sobre todas as pessoas que você ama e todas as pessoas que passarão pela sua vida nessa nova semana. Hoje o Evangelho nos permite entrar num lugar onde quase ninguém entra. Nós não estamos diante de uma parábola, nós não estamos diante de um milagre, nós não estamos diante de Jesus ensinando a multidões. Hoje o Evangelho abre diante de nós a intimidade do Filho com o Pai. É como se o céu se abrisse por alguns instantes e nós pudéssemos ouvir a oração mais profunda já pronunciada sobre a terra. Jesus ergue os olhos ao céu e diz: Pai, chegou a hora. Essa frase carrega o peso de toda a missão de Cristo, porque a hora de Jesus não é apenas um momento cronológico, é a hora da entrega total, a hora em que o amor será levado até o extremo, a hora em que o Filho será traído, abandonado, humilhado, crucificado e justamente ali Jesus será glorificado. E isso é um choque para a lógica humana, porque nós associamos glória à vitória visível. Nós associamos glória ao reconhecimento, ao sucesso, ao aplauso. Mas Jesus fala de glória olhando para a cruz. Ou seja, para Deus, a verdadeira glória não é evitar a entrega, é amar até o fim. Isso muda completamente a maneira como nós entendemos a vida espiritual. Porque nós passamos a vida tentando escapar das nossas horas. Nós fugimos da hora da renúncia, nós fugimos da hora do perdão, nós fugimos da hora da obediência, nós fugimos da hora do amadurecimento. Nós fugimos da hora de abandonar pecados escondidos, da hora de enfrentar as verdades que nós não queremos ouvir.
Nós queremos ressurreição sem Sexta-feira Santa. Nós queremos luz sem purificação. Nós queremos eternidade sem cruz. Mas Jesus não foge da hora. Ele levanta os olhos ao Pai. E isso é muito profundo. Porque o sofrimento sem um pai vira desespero, mas quando a dor é colocada diante do Pai, ela pode se tornar oferta. Ela pode se tornar transformação e caminho de glória. Talvez hoje você esteja vivendo a sua hora. A hora da luta interior, a hora da espera longa, a hora da solidão, a hora de uma doença, a hora de uma crise familiar, a hora de uma dor que ninguém vê. E talvez a sua primeira reação tenha sido olhar para baixo, olhar para o medo, para a ansiedade, para o problema, mas Jesus hoje ensina outra direção. Quando a hora chega, levanta os olhos. Depois Jesus diz algo ainda mais profundo, ele diz: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Isso é revolucionário, porque nós pensamos vida eterna apenas como ir para o céu depois da morte. Mas Jesus diz que a vida eterna começa agora, e ela começa quando a alma conhece Deus. Mas é preciso ter atenção. Conhecer aqui não significa saber informações religiosas. Conhecer aqui não significa decorar os versículos, frequentar os ambientes religiosos ou repetir as palavras espirituais. O verbo usado por Jesus, reconhecer, ele fala de intimidade, ele fala de comunhão, ele fala de experiência viva. Ou seja, existe gente cheia de religião, mas vazia de conhecimento de Deus. E existe gente que fala de Deus, mas nunca permaneceu diante de Deus. Mas existe também gente que conhece as regras, mas não conhece o coração do Pai. E talvez aqui esteja a raiz da superficialidade espiritual de tanta gente. Eles querem bênçãos de Deus, mas não querem reconhecer Deus. Eles querem os milagres, querem as respostas, mas eles não querem a comunhão, eles não querem o relacionamento. Só que Jesus não morreu apenas para melhorar a sua semana, ele veio abrir acesso ao Pai. E isso é tão profundo que muda até o jeito de sofrer. Porque quando alguém conhece verdadeiramente Deus, até a dor muda de lugar. O sofrimento continua real, mas já não é vazio. A luta continua difícil, mas já não é sem sentido. A pessoa descobre que existe uma presença sustentando tudo. Tanto que depois Jesus diz: eu te glorificarei na terra e te levei a termo a obra que me destes para fazer. Essa frase deveria abalar a nossa alma. Levei a termo. O que é levar a termo? Jesus não viveu de distração em distração. Ele não viveu apenas reagindo aos acontecimentos. Ele sabia que tinha uma missão. Ele sabia que o Pai lhe confiaria uma obra. E ele permaneceu fiel até o fim. Agora olha para a nossa geração. Uma geração cansada, ansiosa, hiperestimulada. Uma geração distraída, superficial, emocionalmente fragmentada. Pessoas começam tudo e terminam quase nada. Começam caminhos espirituais e abandonam. Fazem promessas e esquecem, sentem entusiasmos, mas não permanecem. Mas Jesus pode dizer: eu levei a termo. E isso nos obriga a perguntar: qual é a obra que Deus confiou a mim? Qual é a obra que Deus confiou a mim? Talvez você ache que não recebeu nenhuma missão importante porque não está num altar, num púlpito ou numa grande plataforma. Mas a obra de Deus quase sempre começa no escondido. Talvez a sua obra seja salvar a sua família da destruição espiritual. Talvez a sua obra seja criar os seus filhos no temor de Deus.
Talvez seja permanecer fiel num casamento ferido. Talvez a sua obra seja vencer um pecado secreto. Talvez seja voltar a rezar. Talvez a sua obra seja aprender a perdoar. Talvez seja parar de fugir da verdade. Talvez seja testemunhar Cristo num ambiente hostil. Talvez a sua obra seja simplesmente não desistir. E o Evangelho pergunta silenciosamente: você está levando a termo ou você está abandonando no meio? Depois Jesus fala dos discípulos de um jeito impressionante. Ele fala assim: eram teus e tu os confiastes a mim. Isso é profundamente consolador. Os discípulos pertencem primeiramente ao Pai e depois eles são confiados ao Filho. Isso significa que a sua vida não está solta no universo. Você não é um acidente espiritual, você não está perdido no caos da existência. Existe um olhar do Pai sobre você desde antes. Jesus diz: eles guardaram a tua palavra. Não significa que eram perfeitos. Pedro ainda iria negar. Tomé ainda iria duvidar. Os discípulos ainda fugiriam, mas havia algo precioso. Eles guardaram a palavra. Guardar a palavra, meu irmão e minha irmã, não é apenas escutar. Guardar a palavra é permitir que ela permaneça dentro da alma. Guardar a palavra é deixar que ela confronte, que ela cure, que ela organize e que ela transforme. E hoje muita gente escuta, mas não guarda. Muita gente consome as mensagens espirituais, mas não muda de vida. Muita gente se emociona, mas não permanece. A palavra só gera fruto quando ela deixa de ser conteúdo e ela se torna morada. Então nós chegamos numa das frases mais impactantes desse evangelho. Eu te rogo por eles. Jesus está rezando pelos discípulos. E hoje Jesus também está rezando por nós. E isso deveria desmontar toda a sensação de abandono espiritual. Porque talvez existam pessoas ouvindo essa mensagem pensando assim: ninguém entende a minha luta, ninguém me vê, ninguém vê minha dor, ninguém sabe o que eu estou carregando. Mas o Evangelho revela algo escondido. Existe alguém falando de você ao Pai. Jesus está intercedendo. Antes que você consiga organizar a sua oração, Jesus intercede antes que você saiba explicar a sua dor. Jesus intercede antes que você encontre palavras. Cristo já está diante do Pai, intercedendo por você. E isso muda tudo, meus irmãos, porque a nossa salvação não depende apenas da força da nossa oração frágil. Ela também está sustentada pela oração perfeita do Filho. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês conseguem imaginar isso? O Filho eterno olhando para o Pai e apresentando a sua vida, apresentando a sua casa, apresentando a sua história, as suas lágrimas, as suas lutas, apresentando as suas quedas, a sua fé pequena, o seu cansaço. E Jesus não faz isso com desprezo, não, ele faz com amor. E depois Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. E essa frase descreve exatamente a nossa condição. Nós permanecemos no mundo confuso, nesse mundo barulhento, sedutor, ferido, nesse mundo cheio de distrações, cheio de mentiras, cheio de vozes tentando roubar a nossa alma. E o perigo é permanecer no mundo, sem permanecer em Deus. Porque o mundo tenta lentamente nos deformar. Ele tenta nos fazer chamar superficialidade de felicidade. Ele tenta nos fazer chamar pecado de liberdade, egoísmo de amor próprio, vaidade de valor, distração de vida.
E por isso Jesus reza pelos seus, porque permanecer no mundo sem perder a alma exige graça. Então hoje o Evangelho não quer apenas emocionar você não, meu irmão. Ele quer arrancar a sua vida da superficialidade espiritual, minha irmã. Você foi criado para conhecer o Pai. Você foi confiado a Cristo. Existe uma obra que você precisa levar a termo. E Jesus está intercedendo por você enquanto você atravessa o mundo. E é por isso que nós rezamos e nós vamos rezar agora, para que Jesus interceda por nós. E antes da gente rezar, eu te convido a colocar aqui nos comentários como um ato de amor, de fé, de fidelidade, de pedido. Fala assim: Jesus, não deixa minha alma se perder no mundo. Jesus, não deixa minha alma se perder no mundo. Coloque por quem você quer orar, qual é a sua causa. Quer orar por alguém? Coloca: Jesus, não deixe tal pessoa se perder no mundo. Não deixe os meus filhos se perderem no mundo. Não deixe o meu casamento se perder no mundo. Não deixe a Dona Maria se perder no mundo, seu José se perder no mundo. Coloque por quem você quer orar. Coloque também: Jesus, olhe pela minha saúde, olhe pelo meu casamento, olhe pelos meus filhos, olhe pelos meus relacionamentos, pela minha vida financeira. Coloque aqui nos comentários, porque nós vamos rezar daqui a pouquinho. E antes da gente rezar, antes da gente orar, eu quero dar boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aleandro Bess, eu estou aqui para orar por você e com você. E antes da gente orar, antes da gente rezar, eu te convido a fazer parte dessa família de oração, clicando na palavrinha que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nela, você faz parte dessa família de intercessão. E todos os dias nós vamos interceder por você, pela sua causa. E eu tenho certeza que Jesus estará intercedendo por você junto ao Pai. Eu também te peço um gesto simples, mas de coração. Clique nesse símbolozinho de gostei, de like, esse símbolozinho de joinha, porque isso nos ajuda a alcançar mais corações para Jesus. Amém? E agora, eu te convido a ficar em silêncio. Eu te convido a elevar o seu pensamento ao céu. Eu te convido a falar devagar, sem pressa. Eu te convido a respirar fundo. Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração. Eu te convido a deixar que essa pergunta entre no fundo da sua alma. O que está roubando a sua comunhão com Deus? Reconhece o que está roubando a sua comunhão com Deus? Talvez sejam as distrações do mundo, um pecado escondido, talvez o orgulho, talvez o excesso de mundo, talvez uma vida corrida sem oração, talvez um coração que já não permanece. Eu não sei o que é, mas você sabe. Reconhece isso diante de Jesus e diz por dentro, fala: Jesus, eu quero voltar para o essencial. Jesus, eu quero voltar para o essencial. Agora eu te convido a imaginar Jesus erguendo os olhos ao céu. Eu te convido a imaginar o silêncio do cenáculo. A cruz já está se aproximando e mesmo assim Jesus reza. Imagina que no meio dessa oração ele apresenta também o seu nome ao Pai. Você não é invisível para Jesus, você não é invisível para Deus. Fala com Ele, fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor intercede por mim. Eu te agradeço porque a minha vida não está abandonada. Hoje eu entrego as minhas distrações, os meus medos, as minhas feridas, a minha superficialidade. Me dá um coração que te conheça de verdade. Me dá perseverança para permanecer fiel. Que a minha vida glorifique o teu nome. E que eu não desperdice
a missão que o Pai me confiou. Continua conversando com Jesus. Fala dos seus medos, das suas angústias. Fala com Ele pelo que ou em que você quer intercessão. Ele vai rezar por você. O que eu chamo de fim, tu chamas de glória. Onde eu vejo o limite, tu vês a vitória. Minha mente insiste que o tempo passou, mas a tua palavra o meu medo parou. Eu mudo a mente, eu creio na vida. Em ti, Jesus, não há causa perdida. Tua voz me chama pra fora do eu, onde termina o meu plano, começa o teu. Eu mudo a mente, eu creio na vida. Em ti, Jesus, não há causa perdida. Tua voz me chama pra fora do eu, onde termina o meu plano, começa o teu. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, em nome de Jesus, visita agora cada coração cansado por essa palavra, cada coração inscrito nessa família de intercessão. Eu oro, Senhor, pelas famílias, pelos filhos, casamento, pais, avós, netos. Eu oro, Senhor, pela vida financeira e profissional. Eu oro, Senhor, pela saúde de cada membro dessa família de oração. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de intercessão colocado nos comentários. Eu coloco, Senhor, cada causa apresentada aqui pelos Teus filhos e filhas. Senhor, visita agora cada coração cansado e disperso. Traz de volta aqueles que se afastaram espiritualmente. Desperta os que estão adormecidos na fé. Arranca de nós tudo aquilo que está sufocando a Tua presença. Senhor, nos guarda do mundo. Nos guarda e guarda os nossos olhos, a nossa mente. Guarda os nossos relacionamentos. Guarda as nossas famílias, os nossos filhos. Guarda a nossa fé. Não permita que o mundo roube a nossa alma lentamente. Fortalece os que estão em luta espiritual, sustenta os que já estão cansados, levanta os que estão caídos, consola os que estão chorando e cura os que estão vivendo feridos por dentro e por fora. E nos faz conhecer o Senhor verdadeiramente. Não apenas falar sobre o Senhor, mas viver contigo. Que a nossa casa glorifique o Teu nome, que o nosso trabalho glorifique o Teu nome, que a nossa maneira de sofrer glorifique o Teu nome, que a nossa fidelidade escondida glorifique o Teu nome. E que ao final da nossa caminhada também nós possamos dizer: Pai, eu levei a termo a obra que me confiastes. E é com essa fé que nós rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Jesus sustente a tua fé, proteja a tua alma no meio do mundo e faça a tua vida glorificar o nome do Pai. Que a tua casa, a tua família, a tua missão sejam guardadas na oração do Filho.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, meu nome é Leandro Bessi, eu rezo por você. Compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, com quem precisa receber essa intercessão de Jesus sobre a vida. E guarda isso no fundo do seu coração. Antes mesmo de você perceber, Jesus já estava diante do Pai, pronunciando o seu nome em oração. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.